Cristo para a igreja, amém? Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória, Cristo Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer a pastora Vera, pastor Sandro, pela confiabilidade de assim nos assumir o altar aqui nessa noite, não é? Como a pastora Vera disse, a última vez que eu estive aqui, eu vim apresentar o seu neto, e foi uma bênção. E a última vez que eu falei com a pastora Vera, depois de ontem, por acaso eu liguei para ela, né? E Deus nos surpreendeu aqui com esse convite. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu estava aqui e Deus estava ministrando no meu coração algo que eu acho que nem você sabe. Aconteceu, mas nem você sabe, e se Deus permitir, eu verbalizo aqui diante desse altar, não é? A última vez que nós falamos, você estava na Bahia, No Recife. estava no Recife, não é isso? Eu recebi uma ligação sua, eu fui negligente, depois a gente fala sobre isso, graças a Deus, que Deus ele nos dá a vitória, amém? Queridos, antes de eu abrir a Bíblia, eu quero também já agradecer a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, nessa nação. Depois de tantas lutas, tantas batalhas que nós vamos atravessando, Deus me deu a oportunidade de escrever algumas obras. E entre essas obras eu trouxe aqui duas, não é? Que é Betânia, o Refúgio. Essa obra fala exatamente para quem gosta de evangelizar, quem gosta de estudar a palavra de Deus, quem gosta de descobrir mistério dentro da Bíblia, entre linhas. Betânia, ela fala exatamente sobre o refúgio. Quando Jesus passava os piores momentos da vida dele, para onde ele ia? Para Betânia. E quando Jesus descia para Betânia, o interessante é que o seu discípulo ia atrás, e no primeiro século era muito gratificante o discípulo receber a poeira dos pés do seu mestre no seu rosto. E isso eu acho lindo, né? Essa aula de Betânia. Esse aqui fala mais ou menos do que nós vamos falar hoje. Raízes do deserto. Eu faço uma analogia sobre as 7 botânicas que Deus plantou, trazendo para nossas vidas nos dias atuais. Quem nunca passou pelo deserto? Esse livro é um livro de crescimento espiritual. Quem sabe você está passando pelo deserto e você não tem resposta pelo problema que você está passando, você vai encontrar força e vigor entre linhas desse livro. Amém? Glória a Deus. Mas vamos em que interessa. Se você quiser estar ali na porta, é 15 euros cada um e Deus o abençoe. Em breve, pastora, estarei lançando algo que mexe com a sociedade. Eu vou falar sobre paternidade. Amém? Então, já está quase pronto. Eu acredito que daqui a 2 meses já saiu da editora e Deus vai falar poderosamente na vida de muitos crentes. Abra sua Bíblia no tema que nós estamos inserido nessa noite. Salmos capítulo 16, apenas o verso 12, 13 e o 14. Está escrito assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai Celestial, pela vida de cada pessoa aqui nessa noite. Obrigado pela tua palavra revelada, por tudo que o Senhor já ministrou, pelos louvores, Senhor, e nós queremos crer que nessa noite o Senhor fará coisas tremendas aqui em nosso meio, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Pode tomar assento, irmãos. Não vou ser muito
cansativo, vou ser bem rápido, porque Deus já falou aqui poderosamente nessa noite. Amém? Eu acordei hoje um pouco tarde. E eu acordei com uma pergunta. E quando eu ouço o barulho na minha cozinha, nosso amigo presbítero Tiago Anjos, ele estava lá em casa. E eu levantei, botei na calça rápido e perguntei assim: Tiago, o que você daria de presente para uma pessoa que não precisava de nada? E ele me respondeu: depende. Se for do lado espiritual ou do lado material. E eu disse para ele: do lado material, o que você daria? E ele disse: eu daria a coisa mais simples que existisse, porque ela não precisa de nada. E às vezes as coisas simples chamam mais atenção de algo que parece ser muito valoroso aos nossos olhos. Eu disse: muito bem. E se fosse pelo lado espiritual? E ele me respondeu: do lado espiritual, eu agradeceria a Deus pelo fôlego de vida, foi o que foi dito aqui, não é? E fazendo essa indagação, eu olhando para o texto, nós observamos que o salmista, ele começa esses salmos, e nós não sabemos quem foi o autor desses salmos. E eu tiro para mim que o autor desses salmos, não foi Davi. Mas eu acredito pelos estudos e por muitas lógicas de muitos estudantes que foi Ezequias, o autor desses salmos. Por quê? Ele começa dizendo assim: amo ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz. A humanidade, ela só leva a acreditar em Deus se Deus fizer alguma coisa por ela. Porque se Deus não fizer algo por ela, ela não vai chegar à fé, o que ela tem. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam que foi Deus que fez um milagre na vida dela, mas a misericórdia de Deus alcançou ela. Todos nós que estamos aqui já tivemos experiências. Todos nós que estamos aqui já tivemos experiência de agradecer a Deus e vimos que a mão de Deus fez algo em nossas vidas. É por isso que nós muitas das vezes dizemos: amamos ao Senhor. Mas por que nós amamos ao Senhor? Nós amamos ao Senhor porque Ele faz ou porque Ele é? É uma indagação. E você responde a você mesmo. E se nós vemos o contexto desse salmo, como que o salmista, ele começa a agradecer a Deus, porque ele disse no versículo 12, que darei eu ao Senhor? Por que ele faz essa indagação? Por que ele pergunta a ele mesmo? Porque teve um momento na vida dele, que ele passou na sua vida, que ele via que não tinha mais recursos humanos, não tinha recursos nenhum que ele poderia alcançar o livramento que ele precisava. Se nós repararmos no versículo 3, ele diz assim: as cordas da morte me cercaram, as angústias do inferno, olha o que ele diz, as angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulações. A primeira questão é essa, olha o que ele diz no versículo 3, a morte cercou. Ele estava à beira de uma morte. E o que aconteceu com a vida de Ezequias? Se eu abrir a minha Bíblia, nas páginas que traz a história de Senaqueribe atacando o povo de Judá, ele não tinha recurso nenhum.
Esse rei, esse monarca, não só a vida dele que estava em jogo, mas a vida de uma nação que estava cercada pelo inimigo que era forte, que era poderoso. E ele sentia na sua alma a morte cercando a sua cidade. Ele sentia angústia na sua alma. E ele invocou o nome do Senhor. Aleluia. E diz a história que Deus, naquela noite, enviou um anjo e feriu 185 mil soldados da Síria. Deus, nessa noite, deu um livramento a Ezequias, que ele não poderia, com seu exército bélico, livrar o seu povo. Mas Deus do alto dos céus olhou e viu a situação da sua nação, que estava ali, e tinha um homem de joelho, clamando, buscando misericórdia, e Deus ouviu e estendeu as suas mãos. Deus não precisou enviar milhares de anjos, enviou um anjo para dar livramento, ajudar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, que angústia você tem passado ou está passando, mas eu quero dizer que o mesmo Deus que habita nas alturas, ele vê tudo que há nos céus e na terra. Nessa noite ele está contemplando também aqueles que clamam e buscam a sua presença. Eu quero convidar você para rasgar nessa noite o teu coração e começar a agradecer a esse Deus Todo-Poderoso, que tem poder, que vê, que faz milagre na vida daquele que ama. Eu não sei qual é o teu estado espiritual, mas eu gosto de dizer uma coisa: pode ser o crente mais fraquinho que existe, aleluia, o crente mais fraco que existe, que não tem força para orar, mas quando ele dobra o joelho e busca a face do Todo-Poderoso, Deus, ele vence pelas suas lágrimas, pelo seu gemido. O diabo não pode suportar um crente de joelhos dobrado, querido. Pode ser o crente mais fraco. Os demônios têm medo de você de joelho buscando a misericórdia e a graça do Eterno. No versículo 4 ele disse: então eu invoquei, eu clamei. E quando ele clama, Deus envia um profeta e diz para ele, animando, fortalecendo, dizendo: não desista, porque o Senhor vai nos dar um livramento. Ei, naquela cidade, naquela casa, existia um homem que clamava, existia também um profeta, existia pessoas que buscavam a Deus. Eu não sei na tua casa, você pode estar sozinho, buscando pela tua família, mas Deus, ele não vai deixar a tua casa perecer, não vai deixar a tua vida, aleluia, em diante da presença do inimigo. Não, Deus estará estendendo as suas mãos e você também vai dar um culto de ação de graça. Aleluia. O verso 5 diz: piedoso e justo é o Senhor nosso Deus, cheio de compaixão e misericórdia. Glória a Deus. Você pode botar, por gentileza, Isaías, capítulo, se eu não me engano, 57, verso 15. Olha como esse Deus é tremendo. Deus, ele honra o mais nobre, como também o mais simples. Está escrito assim: porque assim diz o Senhor, assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com os contritos, abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o
versículo 5 em diante, diz que quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, que Ele se curva para ver o que está nos céus, também se curva para ver o que está na terra, que do pó Ele levanta o pequeno, do montouro Ele ergue o necessitado. Quem é como o Senhor, nosso Deus? Se eu fosse você, daria o melhor glória, aleluia, nessa noite, porque Ele está aqui presente nesse lugar. Aleluia. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: por onde tu passou chorando, profetiza isso nessa noite. Por onde tu passou chorando, tu vai voltar sorrindo. Aleluia. Por onde, pastor Sandro, você tem passado chorando, você vai voltar sorrindo. Por onde, presbítero, você passou chorando, você vai voltar sorrindo. Igreja de Deus, por onde vocês passaram chorando, vocês vão voltar sorrindo, porque Deus não deu ainda a última palavra. Aleluia. As lutas não é para te matar, é para verificar a tua fé, é para verificar o teu espírito, é para que você veja que você não está só. Existe um momento na nossa vida que parece que nós estamos só. Existe um momento na nossa vida que parece que nós pedimos ajuda às pessoas e ninguém nos ouve. Deixa eu contar um fato aqui. Aleluia. Nós estivemos aqui o primeiro ano em 2017, 2018, que eu tive com o pastor Milton, lembra? Viemos aqui a primeira vez. Muito bem. Em 2019, eu vim para Portugal, para morar em Portugal. E chegou um momento da minha vida que eu passei um momento muito difícil. Eu estava num calabouço. E sempre as pessoas me procuram para orar. Mas nesse momento eu não poderia dar. Eu estava dentro de uma situação muito difícil. E por incrível que pareça, hoje, a pastora Vera está dando um culto de ação de graça. Olhe isso, escute. Não foi à toa, pastora, que eu liguei para você ontem para saber os dias de culto e você me convidou para estar aqui. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. O que eu estou dizendo aqui, o que eu vou falar aqui é para edificar a tua fé. É para que você venha entender que você não está só. Existe momentos em nossas vidas que não adianta a gente procurar recursos humanos. Não adianta a gente pedir oração a A, não adianta pedir oração a B. Não adianta nós procurarmos profeta, não. Existe momento que somos nós e Deus. É você e Deus. E esse momento que eu estava passando difícil na minha vida, eu recebi um telefonema. Quem era? Pastora Vera. Ela: pastor Jorge, preciso conversar com você. Aí eu: sim, pastora. A minha mãe está muito doente. Eu estou numa situação muito difícil. Eu estou pensando em nem voltar mais para Portugal. Lembra? E eu negligenciei com essa mulher. Porque eu não tinha nada naquele momento para dar para ela. Eu não tinha uma palavra porque eu estava precisando também. Ela confiou em mim, ligou para mim. É como você pede segredo a uma pessoa, não precisa nem a pessoa falar. Mas quando a pessoa te procura para você orar por ela, é porque ela confiou em você. E ela me procurou. E eu, sem pensar, eu pensava em mim naquele momento. Eu falei assim: pastora Vera, procura o pastor Milton. Lembra? E eu não sei que ela procurou, mas eu errei. Eu liguei para o pastor Milton. Eu disse: pastor Milton, a pastora Vera está aí no Brasil e ela está precisando de uma palavra, está precisando de uma ajuda, está precisando de oração. E eu nem sei se ele ligou. Eu nem sei se ele ligou, mas eu quero dizer para você
Existe um momento nas nossas vidas que somos nós e Deus. E hoje eu estou aqui, juntamente com ela, dando culto de ação de graça. Porque aquilo que eu não pude fazer, o Todo-Poderoso fez. Estendeu as mãos, quebrou o céu de bronze, mexeu aonde o homem não podia mexer. Aleluia! É verdade, Deus. Orei que onda aleluia. E a gente começa a entender como é o trabalhar de Deus. A gente começa a entender, e ela pregando, falando, cantando aqui. Eu fitei os olhos e eu disse, comigo mesmo, pastor, eu vejo marcas ainda na sua vida. O apóstolo Paulo, quando ele fala que trazia nos seus lombos, no seu corpo, as marcas de Cristo, as experiências espirituais que nós passamos, aleluia, mas também nós glorificamos, porque o Senhor está conosco. Aleluia! Eu não sei por onde você tem passado, se você tem passado por vales, se você tem passado por rios, eu não sei que tempestade você tem enfrentado tempestade de areias, tempestade de vento, mas eu quero dizer para você que há um Deus, que uma palavra, Ele muda toda a trajetória da tua vida, Ele cessa o vento, Ele calma, Ele faz, porque Ele é o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Esse jovem, esse monarca, ele tinha um pai, também tinha uma mãe. A história desse monarca nos diz que o pai dele era Acás, um homem que fez tudo de mal contra o Senhor. E quando seu pai veio a falecer, ele assumiu um trono com 25 anos. Ele assumiu um trono. Mas também ele tinha uma mãe. Ele tinha uma mãe que temia Deus. A Bíblia não fala muito dessa mulher, mas fala que Abias, a mãe desse jovem, ela orientava ele, instruía no caminho do Senhor, orava por ele, aconselhava ele. Eu não sei que tem mães que estão aqui, que o marido talvez seja o contrário de tudo que você ensina, tudo que você busca. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você também está aqui, tem uma mulher crente, valoriza. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai ouvir a oração da sua esposa. Deus, Ele vai ouvir a oração da mulher que teme a Deus. Deus, Ele não vai deixar os teus filhos perecer por causa dos teus erros ou por causa do erro de Deus. Não, essa mulher era uma mulher sábia. E quando ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz, ele derruba os altares de Baal. Ele quebra as serpentes que Moisés ainda tinha levantado lá no Egito, e o povo oferecia ainda sacrifício. Esse homem fez as coisas que chamavam a atenção de Deus, mas nem por isso ele deixou de passar pelo deserto da vida. E a história vai dizer que o profeta Isaías, em certa circunstância, estando dentro ainda do palácio, esse homem veio ficar doente. Ele pegou uma úlcera e era para a morte. Mas o que ele fez? Por isso que nós deduzimos que esses salmos, o salmo de ação de graça, que ele escreve, foi direcionado às equipes. Ele, quando ouve que ele ia morrer,
ele coloca a cara na parede e busca a presença de Deus. O Deus do Já estava ali dentro daquele palácio. O Deus da mãe de Ezequias ensinou isso a ele. Abias ensinou isso a ele, para ele buscar o Senhor. E diz a palavra que ainda o profeta lá dentro, Deus manda o profeta voltar e dizer para ele: Ezequias, essa doença que você tem não é para a morte. Deus acrescentará mais 15 anos na tua vida. E ele naquele momento foi curado. E ele escreve no versículo 16, ele diz o seguinte: o Senhor deveras, sou teu servo, filho da tua serva. Ele faz menção à sua mãe. Ele faz menção ao ensinamento do que ele tinha aprendido. E ele agradece a Deus. Eu não sei de onde partiu os livramentos que você tem recebido. Mas você recebeu instrução. Glória a Deus. Talvez do teu pastor, da tua pastora, talvez da tua mãe, do teu tio. Eu não sei de onde partiu a instrução, mas nessa noite você está aqui. E se você está passando por vales, se você está passando por momentos difíceis, é noite de você receber de Deus o livramento, porque Ele está de pé nessa noite, recebendo esse culto de ação de graça. E aonde tem gratidão, eu vou profetizar na tua vida: a chave vai virar, e o que estava preso, Deus vai destravar, o que estava amarrado vai ser desamarrado, porque o nome dele será glorificado para todos sempre. E todos digam amém, e de uma salva de palmas bem linda para o eterno. Fique de pé em nome de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, eu sinto Jesus aqui nessa noite. Aleluia. Eu queria, por permissão, dar tempo, pastora, para sair o louvor. Glória a Deus. Cadê a irmã? Pode louvar, Vanessa? Pode? Também aqui tirar o louvor. Glória! Maravilha de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vire para essa pessoa que está do teu lado. Mas eu quero que você agora profetize com fé. Eu quero que você vire para essa pessoa e diga para ela: aparente derrota. Diga: aparente derrota é o início de uma grande vitória. Aleluia. Oh, aleluia. Você entendeu isso? A aparente derrota que você pode estar passando, a luta que você está passando, é o início de uma grande vitória, porque Deus tem algo preparado, aleluia, nessa noite para a tua vida. Se você acreditar, você vai sair daqui, aleluia, com a tua bênção, não nas mãos, mas vai sair, aleluia, as bênçãos do Senhor vai te seguir. Eu profetizo que a aparente derrota é o início de uma grande vitória na trajetória da tua vida. Aleluia. Pode soltar o louvor, pastor Roberto. Pastor Sandro, por gentileza, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Aleluia. Irmãos, é um culto de ação de graça. Não é um culto de revelação. Mas Deus está dando livramento a pessoas aqui. Aleluia. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Vamos orar pelo casal. Vamos agradecer a Deus pela vitória deles. Porque a vitória deles é a vitória da igreja. Aleluia. Os céus nessa noite estão batalhando, pastor. Está batalhando. Porque o que estava ainda pendente, Deus nessa noite vai destravar. Aleluia. O sofrimento ainda que estava batendo, Deus nessa noite vai mudar o teu semblante.
só o Senhor é Deus. Aleluia. Pelo culto de ação de graça que vocês estão dando, moveu os céus nessa noite. Aleluia. Olha Deus comigo assim, igreja. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor fez neste casal. Obrigado pelos laços, pelas armadilhas, pelos laços do passarinheiro que foi desfeito. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça sobre a vida deste casal, pelas conquistas, porque o Senhor não deixou, Senhor, a vontade do inimigo ir adiante, mas o Senhor fortaleceu, o Senhor ouviu o gemido. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, diante da tua igreja, diante deste altar, Senhor, juntamente com a tua ungida, teu ungido, que o Senhor receba como um cheiro suave nas tuas narinas este culto de ação de graça. Que o Senhor receba, Pai querido, cada propósito. E eu te peço, Deus, que faça um pedido especial. Fortalece teus filhos, fortalece eles a cada dia, renova. Lai, de Orobancando, Rikyo, Lamanduquenda, Haranduei, Lamanducando, Rebaixou de Canda, renova a força espiritual, renova, Reikyo, Dereba, Suricanda, recebe, Recando, Rikyo, Danebe, Andoshon, Recandarábia, recebe, pastor, renovo de Deus na tua vida, renovo de Deus na tua vida, pastora, recebe a graça, a virtude, o renovo, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, levante os seus rostos e vos dê a paz. Aleluia. Em nome de Cristo Jesus. Todos digam amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Ainda de pé, vamos agradecer para encerrar nosso culto. Quero agradecer ao pastor